estamos de volta com as Cunhãs no episódio especial, exclusivíssimo para assinantes, número 4 já, né, na nossa série de episódios especiais. E é um prazer estar aqui fazendo esse episódio, porque a gente é esse momento íntimo com os nossos assinantes. E, de fato, temos aqui a presença de uma turma muito massa, uma turma que a gente sabe que está sempre com a gente. Muito obrigada pela presença de todo mundo. A gente fica um pouquinho tímida, mas ao mesmo tempo não, né? Porque vocês nos ajudam a construir o episódio. É maravilhoso. É quase um momento não tô com a cervejinha, né, Evelyn? Mas já perdemos a vergonha. Perdemos a vergonha. Então, só dar o oi aqui para a Evelyn. Oi, Evelyn, como é que você tá? Oi, gente. Eu fico mega à vontade, sinceramente. Eu fico mais à vontade nos episódios extras do que nos normais, porque estamos aqui entre amigos íntimos, em casa. Realmente falta a cervejinha, mas hoje, infelizmente, está faltando aqui no estoque. Mas depois a gente combina, né? Cada um com a sua cervinha ou sua cachaçinha para a gente fazer junto. Era bom mesmo, viu? Pode ser na próxima. Hoje até que merecia, viu? Porque tava tão ventilado aqui em casa, tava sentindo era frio. Custava nada uma coisinha para esquentar, tipo um chocolate quente, né? Um cafezinho chocolate quente! Ô, mulher, que exagero, tá calor pra caramba. Tudo bem, veio o ventinho da chuva, né? É porque lá no Sudeste, tem aqui o Guilherme, que é do Sudeste, tá de blusa. Aí é um friozinho, né, pegando. Nós aqui, meu filho, aqui o frio chega nos 28 graus. É isso, e aí já frio. Tá batendo os queixos. É calor ou muito calor, né? Essa é a diferença de temperatura, às vezes, só. Não tem muito pra onde correr. Cidade, não, rapaz. A cidade ventilada. Eu amo, eu prefiro o calor. Deus me livre de ficar no frio. Deus me livre, eu fugi do frio. Eu fujo. Sai frio, né? Sou do calor. Eu prefiro demais. Centro-Oeste também, a Irene tá dizendo aqui que tá no Centro-Oeste e tá um friozinho bom lá. E à noite é que esfria bem, né, no Centro-Oeste. De dia até dá uma esquentada, né, mas de noite começa aquele friozinho, bater os beiços mesmo, Eu né? tenho um amigo lá em Dourados que ele disse que essa semana ia dar 1 grau. Caramba! Dourado, lá no Mato Grosso. Sim. Gente, então, hoje o episódio extra exclusivo vai ser, assim, é o momento de parar e pensar em tudo que está acontecendo nesses últimos dias, nessa CPI maluca que tá mudando a nossa vida, tá pior do que o BBB, gente. Eu, pelo menos, não ficava acompanhando o pay-per-view. É quase como se estivesse no pay-per-view. A gente fica viciado, né? Tendo que trabalhar, fazer as nossas coisas e, ao mesmo tempo, acompanhar essa loucura. E toda hora tem uma virada totalmente louca, algo inesperado acontece e você fala, meu Deus, eu não tô entendendo mais nada, deixa eu me organizar aqui. E então, hoje, a gente vai falar disso e já vamos dar os assinantes merecem um spoiler do próximo episódio, da terça-feira? Merecem? Quem a gente vai demais. Merece? Pois é, a gente vai falar também muito de CPI, mas com uma pessoa que está muito envolvida na cobertura da CPI, que é a Leila Germano. Falou com a gente essa semana, contou um bocado de coisa da CPI. Então vai ser muito legal. Terça-feira vai estar um episódio muito quente, gente. Vai ser show, vocês vão ver só. Então, vamos começar. Quem quer começar a definir, a resumir o que aconteceu hoje, que a gente está gravando nessa quinta-feira, dia 1º de julho, dia em que a CPI ouviu aquele suposto empresário que ofereceu vacinas para o Ministério da Saúde, né, para o governo brasileiro, em fevereiro, por volta de fevereiro, e alegou que recebeu uma proposta que envolvia propina, né, uma proposta de um representante do Ministério da Saúde, uma figura chamada Roberto Dias, que foi demitido, foi exonerado do cargo essa semana por causa dessa denúncia, e a propina era equivalente a $1 por dose comprada. E a oferta de doses era dessa empresa, né, que é uma empresa americana chamada Davat, era de 400 milhões de doses, então seriam 400 milhões de dólares de propina. Isso é uma coisa, assim, absurda. Em reais dá 2 bilhões de reais, é uma coisa assim, tipo... É uma loucura. Quer começar, Inês, a falar? Eu sei que você acompanhou bem. Você falou o resumo da CPI do dia de hoje. É difícil, criatura. Nem sei não, mas eu posso dizer as minhas impressões.
logo que aquele cara começou a falar, o Dominguete, começa que eu acho o nome dele assim, sabe? Uma piada, Dominguete. Parece assim um piriguete. Pois é, o Dominguete. Logo que ele começou a falar, ele dispensou aqueles 15 minutos que a pessoa fica lá dizendo besteira, como o Wizard ontem falou que eu quase morro de vergonha, citou a Bíblia toda, não sabia que ele era mórmon. Sim, mas deixa para lá, vamos para hoje. Quando ele dispensou aqueles 15 minutos de se apresentar, também acho que ele nem tinha o que dizer, né? Ele foi logo de sola. Quando eu vi aquele homem de sola, menino, que coisa esquisita, porque eu achei estranho. Não pode. A pessoa abrir a boca para dizer aquilo tudinho do governo, de um governo que a gente sabe que é cheio de miliciano, que ele podia muito bem levar um tiro na boca ali e ele abria a boca para dizer aquele monte de coisa. Mulher, eu fiquei logo com as orelhas acesas. Digo, não pode. Alguma coisa está errada aí. Eu tenho o cônjuge aqui de casa disse que eu sou maldosa. Eu digo, tudo eu baldo. Ai, não é assim, não é assim. Eu vejo logo atrás. Não é não, criatura, é experiência. Tu tá entendendo? Não é ser maldoso, não. Às vezes, eu sou perspicaz e maldosa. Mas, e sou. Quando eu vi aquele homem dizendo aquilo tudo e papapá, e papapá, papapá, digo, não, alguma coisa está errada aí. Quando ele chegou para falar mal do Luiz Miranda, que ele começou a falar, botou um áudio mentiroso, eu digo, pronto, aí pronto, foi que eu tive a certeza que aquilo ali era uma armação, cara. O coisa genocida 1 ou 2, eu não sei qual é ele, o tal de senador Bolsonaro, se ele é o mais velho... É o mais velho, o Flávio, então, o 01. O 01 estava lá, só olhando, quando eu vi o 01 lá, e também o 01, se ele atacou o governo, o que é que o 01 era para fazer? Para fazer também atacar ele, era para avançar. 01, Giroquina, Marco Rogério, quer dizer que avançaram? Digo, menina, que marmota é essa? Tu tá entendendo? Pronto, aí a minha conclusão dali, posso estar erradíssimo, né? Claro, é que ele foi plantado, que foi ensaiado, realmente foi para a gente esquecer a coisa maior que é a Covaxin, como é o nome da vacina? Essa mesma, a Covaxin da Índia. Covaxin da Índia, porque hoje ficou todo mundo falando dessa história, papapá. Não é que não houve isso, deve ter. E como resultado prático, teve o adiamento do depoimento do cara da empresa Precisa, que era justamente para falar dessa história da Covaxin. Hoje, exatamente. Aí botaram a Covaxin para lá, jogaram para frente. Essa história aí, querem desqualificar o Luiz Miranda e o irmão. Não, eu tenho também sérias desconfianças daquele Luiz Miranda, que ele deve estar denunciando porque perdeu alguma coisa, aquilo ali, né? Flor que se cheire. Estelionatário, né? O cara já foi acusado de estelionato real. O irmão, coitadinho, chega, era timidozinho ali, todo coitadinho, bem, diz que ele é tímido mesmo, o irmão que é servidor. Tudo bem, aquele ali, eu acredito nele muito. No irmão, não. Mas esse de hoje, esse piriguete, o piriguete queria mesmo, é ensaiado. O piriguete foi uma coisa mandada, como diz aí, eu acho que ele foi ensaiado pelo Carluxa, o número 3 ou 4, sei lá o quê, e pelo aquele número 1. Só pode, criatura, só pode. Aquilo ali não é normal, não. Não foi, não. Quando eu vi ele abrir a boca, digo, não, isso aí não é normal, não. Não, a partir de agora, assim como Giroquina, ninguém chama mais o Dominguete de Dominguete, é só piriguete. Não, é porque eu me esqueci. Mas não tem perigo de eu não começar agora a chamar isso de piriguete. Como é Dominguete? Agora pronto. Eu digo o nome do povo errado e fica. Pronto. Mas, Evelyn, o cara é policial militar de Minas Gerais. Isso é muito estranho. Assim, do começo ao fim, a história é muito esquisita, né? Do começo ao fim, e não tem nenhum fluxicheiro mesmo, não. Tá tudo ali querendo alguma coisa e enrolado com alguma coisa e tal. Eu também, assim como todo mundo, vi que o negócio é muito estranho, tem todo o cheiro, toda a cara de ter sido um cavalo de Troia mesmo, de ter sido plantado e tal. Mas, ao mesmo tempo, tem umas coisas que você fica, mas, rapaz, eles iam chegar a esse ponto, porque, veja só, você implica, de todo modo, a denúncia do piriguete, ela implica gravemente o governo. Ele pode até estar querendo queimar ali
o outro bonito lá, o Miranda, mas ainda assim é uma estratégia muito estranha e arriscada, porque você continua implicando o governo de algo grave que é propina, e é uma coisa que as pessoas entendem muito facilmente, né? Isso no noticiário cola, as pessoas entendem o que é cobrança de propina. Aí tem uma outra hipótese. Não, o Piriguete pode ter feito isso também para queimar o Ricardo Barros, porque o Ricardo Barros, líder do governo, foi quem botou o dedo lá para indicar esse diretor de logística. O Roberto Dias. É muito nome, é muita gente, mas é isso mesmo. Muito nome. Resumindo. O Ricardo Barros indicou o diretor de logística, que é acusado de cobrar propina. Então eles estão fazendo isso, que é para poder o Ricardo Barros cair, rifar o Ricardo Barros. Mas o Ricardo Barros caindo, o governo também tem sérios riscos de cair, porque o cara sabe muita coisa. Se for uma estratégia do bolsonarismo para rifar o Ricardo Barros, eles são doidos também. São doidos. Mas sabe uma coisa então, que eu ouvi, Ebri, só te interrompendo, mas é que tem tudo a ver. O Ricardo Barros tem uma rivalidade com o Arthur Lira lá na Câmara. Tem uma disputa interna também em torno disso. Eles são do mesmo... Então, talvez essa estratégia do Lira, uma hipótese? Não sei. O Lira aliado, não, mas se cacifando com o Bolsonaro, algo do gênero, entendeu? Tipo, o Ricardo Barros tinha muito mais força até do que o Arthur Lira, aparentemente, dentro do governo. Justamente, tinha o Ministério da Saúde. Essa é a história que eu ouvi, né? E aí, os dois são rivais. Os dois têm uma rivalidade interna no PP. E aí, de repente, pode ter alguma outra história por trás disso. Mas é muita coisa. É um comendo o outro. É um comendo o outro. E o mais doido, que a gente estava até comentando antes de começar a gravação, é o seguinte: chama muita atenção essa quantidade grande de militares envolvidos. É o coronel Blanco, aí o cabo fulano de tal, Piriguete, é muito militar envolvido, e eu penso logo nas estratégias militares, porque isso aí a nossa cabeça não dá conta, não. Se é uma coisa armada, montada, como a gente sabe que o governo Bolsonaro é cheio dessas coisas, tem coisas que a gente não consegue antecipar mesmo. Então, é muito difícil decifrar. Está com toda a cara mesmo de ter sido uma armação, uma estratégia plantada, mas ainda assim uma estratégia muito arriscada, né? Se isso se confirmar, é uma estratégia muito arriscada. E vamos lembrar que não houve ainda, só quem desmentiu a história da cobrança de propina foi o próprio diretor de logística, né? É Ricardo Dias, o nome dele, que é Roberto Dias. O governo ainda não se manifestou, então, cara, haja supletivo para você acompanhar e entender isso. Agora, uma coisa é certa, a confusão do governo federal está grande. Eu queria ser assim, uma formiga, uma mosca, sei lá, para estar lá dentro daquele palácio do Planalto, na hora que o coisa ruim está, o genocida está lá, recebendo filhos, né, e assessores assim, bem próximos, ele gritando, que ele deve estar nessas alturas gritando, dizendo todos os palavrões que ele sabe, né, que ele sabe e inventa, aquelas patadas que ele dá, que a gente vê em jornalista, ele deve estar gritando dentro de casa, tomando Rivotril direto para dormir. O negócio ali não está fácil. Você sabe, ele deve ter tomado um Rivotrilzinho mesmo, porque esses dias, na última vez que ele apareceu falando alguma coisa, ele falou, calmo, ele deve estar tomando umas coisinhas mesmo, viu, para dar uma... Bocadão para dormir, porque ele está louco, ele está vendo a terra sair dos pés dele. Tá? Se essa estratégia de hoje foi, não sei, chutando que der, se colar, colou, ninguém, eu acho que é assim. Mas sabe uma coisa que eles ficam, esses governistas ficam batendo muito, porque hoje foi um dia que eles, tipo, se posicionaram, se tem corrupção, tem que punir o corrupto, só que a compra da vacina não se efetivou, então não tem a propina efetivada, e o presidente não sabia. Então eles querem colar essa história. Tá? E isso eles vão querer estender para outros casos também. Só que é a coisa mais, assim, para mim, absurda do mundo, porque não era a velha ladainha de que o Lula sabia de tudo? Por que o Bolsonaro não sabe? Ele não sabe não, também. Não é? É muito engraçado isso aí. E outra coisa, juridicamente é consenso, eu já ouvi várias leituras e análises, desde que essa história estourou, é consenso que a cobrança de propina, ela já é corrupção. Já é corrupção, isso. Não precisa que ela tenha sido
consumada, entende? Então, o que eles vão fazer é realmente tentar descolar o Bolsonaro dessa história, como o caso da Covaxin fazia, né? As acusações do Miranda botaram no colo do Bolsonaro a responsabilidade. E querendo ou não, né, Camila Inês, essa história toda, esse furdunço desse homem, desse Dominguete, momentaneamente ofuscou o caso da Covaxin. Agora, outra coisa para você ver o desespero do genocida, como é que ele desqualifica a CPI. 7 bandidos, 7 da esculhamba, ele não tem argumento. Tem argumento. Não nega nada, não se defende. Nada. Era para ele dizer assim, não tinha, lá no Ministério assim, assim, assado, eu falei com fulano. Era para dizer, como um gestor de qualquer empresa. Nada. Ele não diz nada, ele só faz desqualificar, gritar, dizer palavrão, xingar. É a única coisa que ele faz. Vai ficar xingando até 2022, né? Vai. Não, vai ficar xingando, é o que ele sabe fazer, não sabe falar direito. O que vocês acharam do Omar Aziz não ter prendido, como solicitou, inclusive, o Alessandro Vieira, o nosso novo senador favorito, pelo menos meu, da CPI? Tem aqui a Flávia falando que acha que o Omar não quer criar um problema para a CPI, né, e poderia criar se começasse a aprender. Vocês acham que, assim, eu acho que, de uma certa forma, desmoraliza. E qual seria o motivo, né, porque o Omar até ficou justificando, mas qual seria? Eu não tenho motivo, ele não mentiu aqui, tudo ele está falando e ele está comprovando. Ele mentiu ao apresentar aquele áudio, porque o áudio foi, de fato, o ponto alto dessa história de hoje, né, o que não se sabia. Foi esse áudio. Ele botou, assim, aleatoriamente, disse que tinha um áudio de um deputado cobrando propina, negociando vacinas com propina, falou que era o Luiz Miranda, disse, num ato falho, que o cara que tinha mandado o áudio para ele, porque ele não recebeu aquele áudio diretamente, que era o tal do Cristiano, que era o representante da Davat no Brasil. Então, esse Cristiano foi que mandou o áudio para ele. Durante a sexta-feira, durante o depoimento dos irmãos Miranda na CPI. E aí ele deu aquele ato falho. O Cristiano até disse, esse Luiz Miranda aí que fica atacando o Bolsonaro, tá vendo só? Ele tá fazendo tudo o inverso do que ele tá falando. Ele tem motivo para atacar o Bolsonaro. E aí enviou esse áudio pro Piriguete, e o Piriguete soltou e dizendo, olha, tem um momento até que ele diz que se refere ao irmão dele. Aí você escuta o áudio, o cara não se refere nem a irmão, ele usa gírias, ele fala, meu irmão. Nada. Ele não se refere ao irmão dele e ele não se refere à vacina em momento nenhum. E depois se verificou, o áudio está editado ainda por cima, foi propositadamente editado. Ou seja, ele mentiu sim. Ele podia estar saído dali preso. E eu acho uma desmoralização isso para a CPI. A data do áudio também, que ele tratava de outro assunto, compra de luvas, alguma coisa assim, a data era de 2020, há muito tempo. Tudo mentira, e esse Omar Aziz não mandou prender aquele cara? Na hora é desmoralizante mesmo, assim, você vê que tinha todos os motivos, né, para a prisão, e o cara dizendo, não, eu não vou lhe prender não, que eu estou pensando aqui nas suas filhas, nos seus filhos, na hora é desmoralizante. Mas eu até entendo essa leitura que fazem, esse argumento de que isso cria problemas, isso pode ter repercussões lá na frente, porque vocês lembram, qual foi aquele primeiro personagem que todo mundo ficou achando que ia ser preso, e o Omar Aziz também amarelou, disse que não ia prender? Na época ele disse assim, rapaz, se eu mando prender o fulano, eu acabo com a CPI, não vem mais ninguém, vai dar... Então, assim, de fato, é uma desmoralização, porque isso foi mentir em juízo mesmo, né? Mas se ele fosse prender, era para prender ali já um bocado de gente, Pazuello, era para prender. Ele também mentiu pra caramba, Capitã Cloroquina, mentiu pra caramba. O Elvio tá lembrando aqui, foi o Weingarten, que ele, assim, o pessoal ficou muito puto, né, aquele Fábio Weingarten, que mentiu. Pois é, mentiu. Aquele ali mentiu demais. Mas a Flávia tá falando que, tipo, de fato, o correto é processar o cara por ter mentido e ele depois, posteriormente, ele ser preso, né, então esse vai ser o caminho para ele em termos penais, né. Eu sei que quando é parlamentar e mente na CPI, vai para a comissão de ética e é preso, perde mandato, cacete. Agora, com uma figura como ele,
Eu não sei realmente qual é o trâmite, não. O que vocês acharam do papel do Tasso Gereissati hoje, hein? O nosso segundo senador Foi, até que ele da hoje CPI. né, deu um dentro, bichinho. Ele anda tão apagado, anda tão mole, faz umas perguntas tão voadoras, mas segundo consta, até a gente já falou nisso, ele não está em Brasília, de jeito nenhum, ele fica fazendo a participação dele aqui de casa, aqui da casa dele de Fortaleza, que acho que é ali nas dunas, por sinal, linda, uma vista linda. Ô, casinha boazinha. Pois é, ele faz de casa e tem horas que eu penso que ele não fica assistindo todo, que ele entra assim, ele não tem assim, não dá uma continuidade aos assuntos que estão sendo ali discutidos. Mas hoje ele foi legal. Achei legal aquela cara dele assim, de bem blasé, bem importante, bem superior. O senhor não tem nenhuma característica de nada, porque o senhor não tem qualificação nenhuma para fazer negociação internacional. Realmente, né, acho que não tem informação nenhuma, um PM, lá de Minas Gerais, não sei de onde é que tiraram aqui, para fazer uma negociação. Achei ótimo. Essa aí que ele deu dentro, eu achei hoje. Hoje ele até está mais ligado. Aqui a observação da Geórgia, dizendo que o Tasso sempre fala logo na hora do sono, depois do almoço, aí ele se atrapalha, fica meio lento. Pois é, a língua embolada, ou ele toma remédio para dormir. Não sei, é alguma coisa, tem hora que ele Fala tá bem lento. pouquinho, né? Faz só umas perguntinhas aí, passa logo a vez. Não Não é, tem muito, ele não tem não, muito e outra ímpeto, coisa, não. ele cai assim de paraquedas. Não é como uma pessoa que estivesse acompanhando, não, a CPI. Faz uma pergunta, às vezes não tem nada a ver, o cabo responde, ele não faz assim uma réplica, nada. Acho que ele tomou uns remédios para dormir, né? Não sei não, assim, sei lá. Está muito apagado, muito Demais, nessa CPI. demais. Nós estamos muito mal, né? Porque hoje o Giroquino, meu povo, era o pau lá truando, o pessoal perguntando e questionando a pergunta do outro, e o Giroquina com um tédio, entediado, não falava nada, aquilo ali para ele era bobagem. Agora, fosse negócio de governador e prefeito, menina, ele se levantava... E a Hempcare, e a empresa que fabrica produtos à base de Maria. maconha, ele gosta de falar maconha, ele adora. Mas ele estava achando tudo aquilo ali uma bobagem, estava entediado. Nós estamos muito mal representados nessa CPI, viu? Não, dá uma tristezazinha. Agora, o governo já exonerou o Roberto Ferreira Dias, né? Já exonerou. Aí acho engraçado. Não tem corrupção no governo, não tem irregularidade, mas exonera o cara. Então, isso foi passar um recibo grande, né? De uma certa forma, foi passar um recibo. Aí é que tá, gente, aí é que tá, porque assim, se tudo não passa de uma trama, até essa exoneração ali na bucha, porque vocês lembram, né, foi só sair a denúncia, já exonerou. Coisa inédita, assim, muito raro. Então, se isso tudo é uma trama, a exoneração dele ali na bucha, na hora, também faz parte da trama, né? Não foi nem um recibo, era, de fato, uma parte da estratégia. É por isso que, assim, na boa, essas situações, elas inebriam demais. É muita coisa acontecendo, a gente não tem noção. Isso que vem à superfície é um percentual, muitas vezes, pequeno do que realmente está acontecendo, e há uma dificuldade, eu, pelo menos, fico com muita dificuldade de cravar uma opinião, sabe? Hoje a gente estava discutindo, por exemplo, que a Folha de São Paulo caiu, foi instrumentalizada, caiu e recebeu o cavalo de Troia, passou para a CPI o cavalo de Troia. Cara, eu fico muita calma nessa hora, galera, porque a gente, de fato, não sabe o que está acontecendo no bastidor. Acho até, não sei se a gente pode falar sobre isso agora, eu até falei no Twitter, eu acho muito complicado um jornal como a Folha, que está na linha de frente de denúncia, a maioria, na boa, a maioria das denúncias de escândalo de corrupção contra esse governo, não foi a oposição que deu, não foi a Folha de São Paulo que deu. Então, se ela está ali cavando uma história, chega uma denúncia de um cara que diz que vai bancar, que recebeu proposta de propina, eu acho muito difícil um jornal nessas condições, com a apuração mínima ali sendo feita, não dar o escândalo. Eu acho muito difícil. É difícil, dificilmente uma redação não daria, não vamos dar, não. É estranho, mas tinha elementos, sabe? Tanto é que ele continua sustentando que recebeu propina, recebeu o pedido de propina,
O diretor acusado foi exonerado, ainda não houve uma réplica à altura de parte do governo. Então, assim, até você dizer, afirmar com clareza que foi cavalo de Troia, até isso eu fico com um pezinho, um parte do pezinho atrás. Mas eu tenho uma visão um pouco assim, diferente. Penso que eu concordo contigo que dificilmente não iam publicar. E tem que publicar. É uma história que é publicável, é notícia, é uma baita de uma história. O cara falou em on, não falou em off. Para quem não é do jornalismo, falar em on é falar dando a cara. Ele deu o nome dele, a cara dele, tudo. Então, quando você fala em on, você está jogando para o seu entrevistado a responsabilidade do que ele está dizendo. Ele tem a responsabilidade da prova, não é só você. Mas a jornalista, e quando eu falo jornalista, não é só jornalista, é uma equipe, né? Então é toda a direção do jornal. Então ela está ali, ela está na ponta fazendo esse trabalho de apuração, mas está o tempo todo ali conversando com os editores e com as pessoas responsáveis pela publicação. Tem que ter aquela coisa, os estranhamentos, aquela dúvida, aquela desconfiança, tipo, tá, esse cara... Não, mas a matéria não traz essas desconfianças. A primeira matéria não traz isso, tá? Então, tipo, primeira coisa, o cara disse que representava uma empresa americana que estava vendendo vacina da AstraZeneca. A vacina da AstraZeneca é produzida no Brasil pela Fiocruz, certo? Pelo governo federal. Então, já é uma história escabrosa, começa por aí. É muito estranho. Tinha que checar com a AstraZeneca, inclusive, se existia esse tipo de representação. Isso tinha que constar na matéria. E, assim, eu acho que já seria no lead, entendeu? O cara disse que foi vender a vacina da AstraZeneca para o governo, e o governo pediu propina, e, ao mesmo tempo, a AstraZeneca nega que tivesse essa intermediária aí. Então, para já deixar a pulga atrás da orelha do leitor de que aquilo já podia ser uma fraude. A própria história que o cara estava contando. Ou parte da história. Porque, assim, pode ter sido isso. O cara talvez tenha recebido, de fato, o pedido de propina, mas ele pode ter feito uma proposta fraudulenta, que era mentirosa. E claramente parece isso, porque não há indícios de que a AstraZeneca fornecesse por meio dessa empresa. E pior, a quantidade é muito absurda. 400 milhões de doses é uma coisa que parece que a AstraZeneca, até hoje no mundo, produziu 600 milhões de doses. No mundo. 400 milhões. Como é que ele vai vender para o Brasil 400 milhões de doses? Não tem esse estoque. Esquisito essa história. Então, essa história é muito estranha. E o desconfiômetro nessa hora tem que estar ali presente. E aí, eu acho que faltaram alguns procedimentos para poder dar a matéria, sabe? Porque, assim, do jeito que saiu essa versão aí, tá? E quem começou a refutar foram os outros meios de comunicação. Então, na Globo, no Jornal Nacional, veio a história, mas botaram que a AstraZeneca nega que utilize intermediários nas negociações, que a AstraZeneca só negocia diretamente com os governos. Isso não está na matéria da Folha. E a Folha, até agora, não tratou disso. Está fazendo de conta que não é com ela. Eu acho isso errado. E, assim, eles fizeram. Tu viu a matéria procedimento que eles fizeram? Eu ouvi hoje cedo o Café da Manhã, que é o podcast da Folha, que é muito bom, por sinal, e a entrevistada é a Constança Rezende, que é a repórter que construiu essa história. Então, tipo, que fez a história e tal, que assina a matéria. Então, eu recomendo demais, quem não ouviu, vai ouvir, que é interessante, tá? Ela conta os bastidores. Mas assim, eles falam no procedimento, nessa matéria procedimento sobre a AstraZeneca, se eles ouviram a AstraZeneca? Camila, ela, na verdade, explica, foi uma matéria publicada às 5h26, pela própria Constância, ela própria assina a matéria. Ela vai explicar que ela estava investigando inicialmente a Davat. Tinha o Ricardo Miranda, o Ricardo é o servidor, né? Pronto. O Ricardo Miranda teria dado uma pista no depoimento dele de que haveria uma empresa aí se colocando como representante. A repórter foi atrás de entrevistar a Davat, de apurar essa história da Davat, e aí, pelo Cristiano, ficou sabendo que teria havido cobrança de propina. E aí o Cristiano disse que não falaria, mas que passaria o contato desse Dominguete, e ela chegou até ele teria resistido a dar entrevista em ON no começo, e depois topou.
Mas o que ela explica, acho que ela não, eu vou até procurar agora. Eu acho que nesse procedimento ela não explica ter procurado a AstraZeneca, não. Não procurou. Camila e Evelyn, eu estou só escutando aqui. Mas também eu achei que talvez, embora um jornal com responsabilidade, com história, com tamanho, com idade, com equipe de bons profissionais, faz suas merdas aí, mas são bons profissionais. Se empolgou com a história daquele piriguete, tu tá entendendo? Será? Então, porque tá tão assim, a história, o clima, a vida, denúncia daqui, denúncia dali e tal, vai que a outra se empolgou com a história do piriguete e não foi em busca disso. O piriguete disse que estava vendendo AstraZeneca, bora ligar para a AstraZeneca, que realmente isso aí seria uma coisa básica, que a gente sabe que a jornalista trabalhou já apurando coisas assim também, perigosas, uma pessoa diz uma coisa para a gente, não cansamos de ouvir, não? Evelyn e Camila, cansamos de... Olha, Inês, aconteceu isso assim. Se você não for atrás, também você publica e se lasca. Então. Tá entendendo? Eu acho que talvez houve uma precipitação, houve uma empolgação dela, e ele convenceu as pessoas, dela que eu estou dizendo assim, da pessoa que eu vi, que estava lá na ponta. E se empolgou, porque eu achei que tinha uns furos. Tá entendendo? A gente tem furo ali na história desse piriguete. Foi uma empolgação clara, Inês, até porque a matéria saiu à noite. Então, saiu à noite, não esperaram nem para o outro dia, né? Vamos apurar mais. Isso. A matéria saiu online à noite. De fato, foi no afã do furo. Não é? Tinha o risco da concorrência. Alguém mais estava atrás da história, eles sabiam disso, que tinha concorrência indo atrás e que ia sair, né? Porque já estava na boca ali da CPI. Isso me faz lembrar, só para, por exemplo, vou dar uma história antiga, mas é o que a Inês falou. A gente que é jornalista, principalmente nesses momentos mais tensos, como em momentos de eleição, momentos de disputa mais intensa, chega um bocado de coisa para a gente. E a gente tem que filtrar e ter cuidado e apurar, né? Então, por exemplo, lá em 2002, quando teve o Lula lá e o Zé Ayrton cá, o Zé Ayrton foi para o segundo turno. E o que chega na minha mão? Um dossiê num pessoal lá de Capuí, esculhambando várias coisas do Zé Ayrton, inclusive situações assim, tipo agressão a mulheres, que ele tinha uma mansão em Fortaleza, que ele tinha posto de gasolina, né? E aí eu recebi aquilo, e era era o cara, um vereador lá de Capuí, estando, né, com o negócio lá. Aí eu falei, mas era tipo um monte de denúncia sem provas materiais, assim, era um monte de texto, era um monte de coisa, uma foto, não sei o que, no dossiê. Aí eu falei, eu preciso de provas, assim, eu não vou falar, assim, não vamos fazer matéria sobre isso aí sem provas, eu vou atrás, vou apurar e tudo. E nesse meio tempo, de fato, a revista Suécia veio com a história da mansão do Zé Ayrton. Saiu a história toda do dossiê, tá? Mesmo dossiê que entregaram para mim, e eu estava na Folha e não dei, saiu na Isto É. Só que eu não me arrependo de não ter dado. Eu não me arrependo. Depois eu fiquei cobrindo as consequências disso, porque isso virou o mote da campanha do Lúcio Alcântara naquele segundo turno, né? Ficou acusando o Zé Ayrton de ter feito várias irregularidades, e foi principalmente a mansão. Mas eu assim, era convicção, tipo, não tinha, naqueles documentos, não tinham provas para incriminar, para de fato demonstrar que havia ali problema mais sério. Se tivesse, lógico que eu publicava. Então, é assim, você tem que tomar muito cuidado, e eu acho que o risco de levar um furo é o de menos. Sinceramente, eu acho que tem que ter mais cuidado nessas coisas, e esse é um momento muito arriscado. Tá todo mundo nessa loucura, tá na beira do precipício o governo, né? Então, é pesado demais. E aqui foi a Flávia que citou, falou a tal da cena. Vocês viram essa história desses religiosos também vendendo vacina? Saiu uma matéria na agência pública sobre isso. Vocês chegaram a ver? Eu vi muito rapidamente, não entrei em detalhes, não. Mas, assim, você vê o tanto de figura que está nessa história bancando representante de vendedor de vacina. Pois é, cara, eu não entendo isso. Muito estranho, muito estranho. É um reverendo lá, pastor, e aí foram lá, os evangélicos. Esses evangélicos estão metidos em tudo, é evangélico e esses polícia militar, Deus me livre e milico.
E aí, e vendendo, e aí não era mais da AstraZeneca, era da Johnson, era da Janssen, todo mundo quer, né? Aí o reverendo é militar também, a Linda Nervosa falando aqui, o reverendo ainda é militar. Assim, gente, minha nossa senhora. Deve ser aqueles capelão militar, que tem capelão militar. Pode ser, deve ser. Mas, aqui tinha o padre Cheira-Gato. Sim. O Cheira-Gato era capelão militar. Era. O Cheira-Gato, que foi vivido aí no... O novo Cheira-Gato. Pior que era mesmo. O nome dele era Cheira-Gato. Padre Cheira-Gato. Era Cheira-Gato. Aí eu chamava ele de Cheira-Gato, aí pronto. Teve umas mortes e tal, era capelão da base aérea. Tem esse negócio, essa figura da pessoa ser capelão, pastor das instituições militares. Mas estão muito metidos, Onde é que vai parar a imagem dos militares aí nesse governo? Eles acham que tá bonito isso aí? Porque semana agora... Aliás, o pessoal que adora militar morre dizendo que eles não eram corruptos no tempo da ditadura. E a gente sabe. É só tem um dossiê, tá aí. É só você dar um Google que você sabe como eles roubavam, como eles se locupletavam, para botar um termo mais bonito, né, de roubar. Todo mundo sabe. Bando de bandido. Agora, não você tá aí, militar, menino. Eles são doidos por dinheiro, né? Não decepcionada. Daí não tem que eu sou do tempo da ditadura, mas era novo, mas me lembro perfeitamente, não tão novo. Eu já tinha. Quando deram o golpe, em 64, eu já tinha 12 anos. Tudo bem, que 12 anos você ainda não está, né? Mas ao longo foram 20 anos, claro que eu vivi dentro. E acompanhando aquela milicagem, aquela safadeza, fora as crueldades, né? Mas safadeza todo mundo sabe. Aí fica esse povo glorificando militar, porque militar está no governo, militar está aí. Oxi, não, tá aí, a gente está vendo como é, e todas. E agora, pior ainda, o caso mais grave a partir de agora já é a Polícia Militar. A Polícia Militar. Não estou falando que é corrupto, estou falando essa história de querer ir contra o Estado Democrático e tal, e o genocida incentivando. Os militares agora também, a maioria, inclusive esse caso de uns que se negam mesmo a se vacinar, né? Coronel e tenente, sargento, sei lá o quê, se negando para poder obedecer a ideologia bolsonarista, não pode se vacinar, e também agora muito se engajando nessa campanha de voto impresso também. Ou seja, vamos abrir o Brasil não tem outros problemas, né? Não, assim, tá tudo bem, não tem desemprego, não tem fome, tá tudo ótimo, né? Nada de ruim tá acontecendo. Não, aí vamos dedicar a nossa energia para o voto impresso, óbvio. Não tem mais o que fazer, é de matar, né? Não. O pior desse governo é como ele consegue desmoralizar tudo quanto é instituição. Desmoraliza, de um jeito ou de outro, desmoraliza, porque agora você está tendo, não estou dizendo que não tinha antes, né? Como a Inês falou, a história é antiga. Em tudo quanto é esquema, denúncia de corrupção, tem alguma coisa envolvendo militar. Ele fica o tempo todo, né, dando os recadinhos dele, porque eu tenho as Forças Armadas que estão comigo. Cara, ele consegue desmoralizar, sabe? O povo está lá no canto deles e ele fica trazendo, fica aviltando. Todo tipo de instituição esse cara consegue destruir, é bizarro. E eu não sei, as Forças Armadas também, ao mesmo tempo, às vezes ensaiam, para ver vocês, às vezes ensaiam algum tipo de reação, de chega para lá. Só ensaia. Porque não pune ninguém, aí pode fazer o que quiser, não tem punição. A Justiça Militar, já foi até comentado aqui no chat, assim, dá o aval para que tudo isso aconteça. Não é à toa que está tendo um monte de militar envolvido nessas coisas. A galera é doida por dinheiro, parece que está querendo mesmo. Estão achando bom botar a mão no dinheiro, aproveitar que estão no poder para isso. E é isso, infelizmente, assim, tipo, mesmo que o Bolsonaro caia, não sei se isso vai acontecer, a gente ainda está muito longe, talvez, disso acontecer. O Arthur Lira já disse que não vai botar para frente, por enquanto, o super pedido de impeachment, né, que foi lançado lá.
Assim, eu acho que é uma questão que a gente tem que falar. Todo mundo se uniu, todo mundo que até agora tinha protocolado pedidos de impeachment, do PT e PSOL até o MBL e o Alexandre Frota, exatamente. Então, sim. Então, assim, tem de tudo. Todo mundo juntou e fez um super pedido de impeachment para protocolar lá na Câmara dos Deputados, só que quem define se vai aceitar ou não para botar em votação e tudo é o presidente, e ele falou que não vai botar para frente ainda. Engraçado, falando do PT ao PSOL. Até pouco tempo, o PT não se envolvia nessa história de impeachment. Estava longe disso. Pelo PT, eles preferiam ver o genocida sangrar, tipo que a gente mata uma galinha pelo pescoço, né? Sangrando até a última gota, do que o impeachment. E realmente, agora, se tiver impeachment, quem fica? Mourão. Tá entendendo? Mourão e os militares, mais militar ainda. Sei não. Mas sim, passando. Aí o Lira não tem 100 e tantos pedidos de impeachment lá, e esse, assim, bem significativo, porque englobou toda a coloração de partidos de esquerda para direita e tal. E ele disse que não, só quando a CPI der um resultado. Aí eu me lembro, está com uns 5 dias que ele disse que a CPI não ia dar em nada. Ora, se a CPI não vai dar em nada, como é que eles esperam dar encaminhamento ao impeachment depois que a CPI terminar? Seu Lira, se resolva o que é que você quer. Vai dar em nada, ou vai dar em alguma coisa, ou não vai dar em nada, ou você não vai botar impeachment. Diga logo que não quer o impeachment. Diga logo, por enquanto, né? Enquanto. Ele vai querer, quando ele vir que ele e o centrão velho dele, quando vir que o negócio está, que eles já estão na beira mesmo do abismo, se caindo, pá, aí eles vão querer. Porque tu sabe como é centrão, né? A gente sabe como é centrão. Ele aluga o apoio, não é venda. Não é venda do apoio, é aluguel. Tem essa história. Ele não é apoio por amor. O aluguel acaba. Não. Então, é temporário. Já vi, sabe quem falando? Kassab. Kassab diz que quando não é muito difícil, impeachment é muito desgastante, mas quando é inevitável, é inevitável. Kassab, PSD de Domingos Filho. Para ter uma já há uma sinalização de alguns enfraquecimentos, né? Para um negócio desse ir para frente, né, meu povo? O cara tem que ter perdido tudo, tem que ter perdido o apoio financeiro do mercado mesmo, tem que ter perdido o apoio. Eu acho que para o Lira tem essa história mesmo deles se retroalimentarem, né? Porque o governo beneficia de um lado e o Centrão beneficia do outro, então tem uma retroalimentação, mas se as coisas continuarem do jeito que estão, Bolsonaro derretendo, perdendo apoio popular, o mercado lavando as mãos, aí é que a gente pode realmente esperar que alguma coisa aconteça. Mas, por enquanto, ainda tem umas peinhas, assim. Você vê que os jornais ainda aliviam a mão quando o assunto é reforma, né? Ainda tem essa esperança de que precisa... A Folha de São Paulo, um dia desse, hoje saiu com essa denúncia, antes de ontem, estava falando de reforma administrativa no editorial. Então, ainda tem umas coisas que dá liga, né? Que dão liga, que tem aderência. Então... Mas uma hora esse negócio vai pesar, porque o Centrão também precisa de voto, né? Não, e esse ano que vem é o ano do voto. Esse é o ano do voto. Então, esse ano que vem é aquilo. O tempo é muito curto para fazer alguma coisa, mas nunca se sabe, né? A gente começa agora o segundo semestre e tudo, assim, o tempo já fica mais curto, de fato, né? Então, tudo pode acontecer. Eles realmente não abandonaram ainda o governo Bolsonaro, na maioria, ainda estão no barco, mas os ratinhos são espertos, não são burros, não. Então, vamos avaliar nos próximos dias, porque essa CPI, gente, é aquilo que a gente já falou, porque tinha aquela expectativa até ruim no começo, eita, vai dar em pizza, não vai dar em nada... Mas, gente, é uma caixinha de surpresa, é uma coisa incontrolável. E, realmente, eu acho que essa linha de investigação que estão tentando interromper, que é a da Covaxin, a da compra das outras vacinas também, a da CanSino, e outras cositas mais que podem aparecer, porque tem mais coisas, não é só vacina, tem outros medicamentos e tudo, mesmo as compras lá do kit Covid, isso pode render realmente algo mais pesado.
Porque não é à toa que o Bolsonaro estava com a caixa de remédio na mão, mostrando para a EMA. Não é à toa que ele ligou lá para o primeiro-ministro da Índia para pedir intermediação, tanto no caso da cloroquina como no caso da vacina. Ele não fez isso com mais ninguém, por que ele fez dessa vez? Sabe? Então, assim, essa água vai rolar. E, incrivelmente, ali, né, essa CPI conseguiu reunir umas figuras que dão algum nível de credibilidade. Se fosse só a Reca, né? Mas eu, pessoalmente, acho que o Alessandro Vieira dá muita credibilidade por ele ser delegado e tal. Tem a figura do Renan, eu não sinto tanta credibilidade. Renan não dá, não. Renan, quando levanta aquele tom dele, assim, de arauto, de baluarte da moralidade, dá um desespero. Menos, só um pouquinho menos. Mas o Randolph é bacana, assim, ele traz muitos dados, né? Ele pesquisa demais. O Cantarato. Ele não é da CPI, mas ele participa. Mas ele participa muito. Participa muito. Tem muita gente que participa e é legal, não é só assim, tipo, o companheiro Renan Calheiro, não. Só me lembro da história da rapariga. Oh, meu Deus. Alguém já falou aqui, é cringe isso aí, ficar lembrando de coisas do século passado, Inês. Falar em cringe, né? Nosso Instagram tá com uma enquetezinha, né? Aí com 10 perguntas, se você participou daquilo outro, se você se lembra da Maria Luísa, primeira prefeita eleita da capital, se você se lembra da morte do Tancredo e aquela música, Coração de Estudante, e se lembra disso, aquilo outro, se lembra da primeira eleição do Tasso ainda com 38 anos. Menina, olha, quase ninguém, é um percentual muito pequeno, ou seja, o nosso ouvinte é bem jovem, é millennial, né? Millennial, sei lá, geração Z. Geração Z. Menina, é pouco, que tem uns que não eram nem nascidos quando aconteceu aquele fato. Morte de Tancredo, morte do Ulisses Guimarães, promulgação da Constituição de 88, nada. É pouquíssimo, percentualzinho 10%, 20%, o resto, tudo jovens, tudo gugu dadá, mamadeira. Aqui o pessoal perguntando o que a gente acha de umas senadoras, né, das cunhãs senadoras, a Elisiane e a Simone Tabet. Ai, não, demais. A gente ainda vai trazer essas cunhãs para falar com a gente, vai ser sucesso, viu? Queria tanto vai dar certo. A Elisiane é foda, ela é muito foda, porque, assim, tinha que ser jornalista, né, para conversar de conversa. É maravilhosa. Mas engraçado, ontem, por exemplo, naquela situação ridícula, né, que aquele Carlos Wizard fez a CPI passar, de ficar no silêncio, né, de se reservar o direito de falar, de não falar, foi um abuso absurdo. Ela teve um momento que muita gente reclamou, porque ela falou como religiosa que é, como cristã e tudo, já que ele usou esse discurso, ela também foi por esse discurso para derrubar tudo o que ele falou, praticamente, assim, né? O discurso inicial dele foi todo assim, como eu sou bondoso, como eu sou maravilhoso, como eu faço o bem, como eu sou o servo de Deus. Praticamente isso, né? Eu só quis fazer o bem. E ela usou o discurso religioso para, tipo, desqualificar o que ele falou. E eu achei muito massa. Muita gente reclamou, cadê o Estado laico? Cadê o Estado laico? Não tem a ver com o Estado laico. Tem a ver com o discurso, tem a ver com estratégia discursiva para um depoente que estava nesse espírito. Ele chegou com esse espírito, ela entrou na vibe dele. Ela não fala isso dessa forma o tempo todo. Ele foi ridículo. Ela citou os códigos da Bíblia, né? Não, mas, meu filho, isso aqui tá certo, tá certíssimo. Eu achei interessante. Ele citava, porque esse pessoal evangélico sabe a Bíblia decorada, né? Não sei dizer, aquelas Eclesiásticos, capítulo tal, versículo tal, ele sabe tudo decorado. Aí ela também, mas ela desmoralizou bem mal o valor, companheira Elisiane. Se a gente trouxesse ela para conversar. E falando de senadora, do que participa da CPI, outro dia eu fiz elogio nas minhas redes sociais a elas, aí vem o pessoal, que aí eu não gosto. Você se esqueceu que era Cátia Abreu, esqueceu que era Simone Tebet, esqueci não, que eu não sou bronca, não esqueci. Agora, a questão que eu acho que o momento é de união, da gente pegar quem está do lado da democracia, quem está do lado da correção, quem está do lado da civilidade, a gente aproveitar, cara.
Não é isso, não. Outra coisa, Cátia Abreu não votou ela foi contra o golpe da Dilma. Foi totalmente contra, ela estava junto da Dilma até o final. E ela falou, eu me lembro demais, ela falou, digo, aí teve um homem mesmo do PT que defendesse a Dilma tão bem como essa mulher. Foi. O PT meio que largou e ela estava junto. Se ela foi, e se tivesse sido, Simone Tebet é do MDB, filha de sei de quem, ela está agora do nosso lado, pois vamos aproveitar. Depois a gente pensa o que é que faz com ela, né? Mas agora tem que aproveitar. Só não dá para aproveitar, tipo assim, Alexandre Frota, essa galera aí. Aí não, a Loura, como é? A House. A Joyce. Essa galera aí. Aí não vamos exagerar, né? O coisinha boa do MBL. Não, estou falando em gente. Estou falando em gente. Estou falando em discrescência, não. De Joyce e Alexandre Frota, não. Nem MBL, estou falando daquele homem. Holiday, aquelas outras coisas, não. Estou falando de gente. Gente, que a pessoa pode dialogar. Está entendendo? Não, eu acho que aquele povo tem passado? Uma lição que eu acho que a eleição de 2018 deixou foi assim, tem umas figuras políticas tradicionais que a gente tem 500 mil críticas para fazer contra essas figuras, sabe? Mas, querendo ou não, eles têm ali um trato democrático, tem um diálogo e tem alguns compromissos que são importantes. Então, aí entra um Giroquina da vida, com um discurso totalmente antipolítica, pela vida, não sei o que, esses discursos que a gente conhece bem. E cara, o que ele defende ali dentro? Ele defende o povo do Ceará? Ele está fazendo alguma coisa pelo povo do Ceará, por exemplo? Nada. É terrível isso. Nada. É só um desserviço, é só isso. Então, assim, eu sou uma que, por exemplo, eu tenho me considero mais à esquerda, mais progressista, mas eu tenho admiração, por exemplo, pelo senador Tasso Gereissati. Tenho. Mas não concordo com ele em tudo. Mas considero um cara democrático, um cara que está ali, que tem um papel, ele tem valores. Eu não concordo com todos os valores dele, mas ele tem valores que são democráticos. E topa sentar e conversar. Agora, essa galera nova aí, antipolítica, não quer conversa. É só o ódio. Então, assim, da mesma forma, como, assim, tem figuras da esquerda que também têm uma certa tendência a não querer conversar, infelizmente. Mas são muito raros, é uma minoria absoluta. A maioria é muito aberta à conversa e tem valores muito fortes relacionados a direitos humanos, à melhora da sociedade. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar, no que é a política, para que ela serve. É para interesse pessoal? É para esses caras se locupetrar? Como é que fala, Inês? Completarem. Eu sei dizer bem. Não é, né? Não digo nem a pau essa palavra de primeira, nem a pau. Pois eu digo, completar. Tem umas que eu não digo, não, mas essa daí eu digo bem direitinho. Tem umas coisas que minha boca não diz de jeito, minha língua não desenrola. Não sei como é, não. Mas essa daí eu digo bem direitinho. Tu vê a Simone Tebet falando, dá orgulho de ver aquela mulher na CPI falando. Pô, ela é do agronegócio, ela é não sei o quê, menina, tem uma médica também, uma senadora do Rio Grande do Norte também fala super bem. Aí lá vai, porque em não sei o que, ela é isso, ela é da direita, ela foi do PMDB, não interessa, a gente quer saber o que ela está dizendo hoje, bem posicionada, dizendo com propriedade e tal, vamos aproveitar esse povo. É o que eu vivo dizendo, dando exemplo. Dom Helder Câmara foi o maior reacionário quando era jovem, quando entrou para ser padre, integralista, fazia campanha aqui no Ceará, tempo do Bumba, aí, sei lá quem não era, para eleger a raça da direita mesmo extrema, como hoje esses conservadores da Idade Média e tal. Caiu na real. Se não fosse o Dom Helder Câmara, o mundo não tinha sabido que a ditadura do Brasil tinha tortura, não. Boa parte do mundo, ele tinha voz. Aí não, se fosse naquele tempo, não, ninguém quer o Dom Helder, não, porque ele era da direita em 1920, sei lá. Tem isso não, rapaz. Vamos, aí depois a gente faz a limpeza. Faz a limpeza, quando precisar, faz a limpeza. Oxi, eu acho engraçado, é isso, o povo da esquerda, o Lula, conversa com o povo da esquerda. Conversa. Oxi, Ei, cadê os nossos companheiros acompanhantes? Estão dizendo o quê? Tem um bocado de comentário massa, tem aqui um monte de comentário, o Kevin comentou, cadê aqui? Falando assim que deixa eu voltar aqui, que é tanto comentário, peraí, cadê? Que eu dei esse discurso, estão esquecendo que é a Cati Serra,
Pois Meu é, anjo, eu não posso amar a musa da obra, motosserra. não posso amar a obra e odiar a autora. J.K. Rowling me diz que eu posso sim. É isso. Aí a Linda nervosa falando aqui. Alessandra é lavajatista e até já tive sonho sexual com ele. Minha filha, Menina, ele está nos sonhos mesmo, viu? Tá. Ele é muito quem, gato. menina? O Alessandro Vieira. Ave Maria, de sonho de várias pessoas. Demais. Aquele grisalhozinho. Aí tem a Georgia falando que quando vê o Giroquina dá vontade de voltar no tempo e voltar no Eunício. Isso aí, gente. É Foi doce. muita gente que votou no Giroquina para derrotar o Eunício. Agora estão se arrependendo. Tá bom? Tudo se ajoelhar nos caroços de milho. Para pedir perdão. Oi? É isso, é de matar, gente, faz parte, mas vamos seguir acompanhando aí, é tanto comentário, gente, a gente tem nem como começar a falar que tudo que é muita coisa, é muito bom, acho que de repente... A Georgia está dizendo aqui, eu acho que vale a retificação, que ela não votou no Giroquina, não, Maria, viu, ufa, não, mas muita gente, mas muita figuras, minhas amigas, amigos que votaram e hoje estão tudo querendo se ajoelhar no milho. Ave Maria, é fogo. Gente, chegamos... Aí já faz mais de uma hora de conversa. Bora encerrar essa conversa, foi boa demais. Vai ter discunhã? Não sei, vai. Quer mas eu vou fazer o meu discunhã. Faz o teu, eu também tenho um. Protestando contra essa votação do projeto Educa Mais, que encerrou-se há pouco tempo, final da tarde, e que os deputados situacionistas, o pessoal do governo, os governistas da Assembleia Legislativa daqui, fizeram um monte de concessão, era um projeto assim avançado e tal, muita emenda, umas emendas do Renato Rosendo, inclusive só quem votou contra essas concessões foi o Renato Rosendo. Tinha umas coisas muito bacanas. Aí aqueles deputados falsos moralistas, como eu chamo, né? Aqueles de meia tigela mesmo, eles passaram uns dias... 2, 3 dias para cá, só espalhando fake news, se fosse aprovado isso, os professores só iam falar de sexo nos colégios, que acho que iam botar os meninos para aquela loucura de doutora Silvana, de André Caneco, de delegado Cavalcante. Eles têm essa coisa fixa, povo. Né? Não, é uma ideia, é uma coisa de louco, todo mundo bom de se tratar. O psicólogo, meu povo, tem aí para isso. Aí, pronto, pois aí meu descunhã e meu protesto, porque os deputados governistas fizeram um monte de concessões. Renato Rosendo estava pé da vida. E outro protesto meu que eu soube, tem uma senhorinha de 80 anos que mora há muitos anos, que ela cuidava da sede do DCE, Diretório Central dos Estudantes da UFC, ela tem 80 anos e estão forçando, agora estão indo direto, em plena pandemia, por onde é que ela vai, ela é uma mulher pobre, tem uma cuidadora que também trabalha lá na DCE, e ela mora na dependência do DCE, querem botar para fora. Ela tem 80 anos, é uma pessoa doente. Mas por que, Inês? Tem alguma justificativa? Porque, numa certa, a reitoria está argumentando que não pode, talvez, o imóvel é da UFC, não pode servir como... Talvez seja desvio de função. Eu não estou dizendo que esteja dentro da lei, não. Mas é uma questão de humanidade, meu Exato, é humanitário. É uma questão de humanidade. É uma mulher que mora lá há muitos anos. Ela que era funcionária, tá entendendo? Limpava, que dava assistência aos estudantes do DCE. O diretor central, a sede é lá, ali na Praça da Bandeira, quase olhando a praça ali. Você sabe onde é? Sim. A esquina, quase com a Clarinha de Queiroz. Pois então, ela tem 80 anos, e estão querendo forçar a mulher a sair. O nome dela é a cuidadora dela, a Ana Vasconcelos, ela foi que denunciou, pedindo ajuda, que alguém faça isso, pelo menos por caridade. Mas está na lei que não pode. Não interessa, meu povo. É uma pessoa, tia Marta, tem 80 anos e é uma pessoa doente. Tem que estar aí o meu descunhando. Estou chorando. Oh, meu Deus. Tem, Evelyn, algum? Olha, eu não tinha pensado em descunhar, mas eu, na bucha, assim, pensei mesmo nessa votação do Educa Mais, né? Que eu não sei se vocês conseguiram acompanhar. Foi um projeto bem amplo, com um guarda-chuvazão, assim, de ações,
e que virou alvo, mais uma vez, das fake news, né, dos falsos moralistas, tipo André Caneco, Carmelo, que não tem nada a ver com a história, foi se meter, Priscila Costa e tal, e é isso, né, meu povo, esse povo não tem outra pauta. Não tem outra pauta, o bolsonarismo, se tudo continuar do jeito que está, vai começar a derreter, e eles estão se apegando nessas pautas morais que ainda ecoam num grupo até grande da nossa sociedade. Eu estou tão curiosa para saber como é que vai ser a eleição do ano que vem, porque a minha tese é que uma galera que se elegeu naquela onda vai rodar. Fale pela boca do anjo. Eu já tinha ficado um pouco animada para a eleição municipal, né, para a Câmara, mas aí a gente teve uns estrupícios mesmo, não tem outra palavra, tem uns estrupícios que foram eleitos, e então eu não quero nem me animar muito, não. Estrupício eleito e reeleito, né? Reeleito, é muito cringe, Cringe. Falar nisso, né? Foi tu, Ébora, que me disse que a tiazinha Priscila Costa, vereadora Priscila Tiazinha Costa, mandou um ofício para vice-governadora Isolda Sela, reclamando porque no Instagram da Secretaria de Educação usam a todes. Em vez de ser todas e todos, usa todes. T-O-D-S. Mas eu vou dizer... Ela tem que fazer um ofício para a vice-governadora reclamando isso. Vai cuidar da vida, tiazinha. Mas isso é diálogo direto com seguidores, a galera dela. Eu vi já na família gente revoltada, porque uma escola, era uma filmagem lá de uma mãe que foi reclamar, aquele povo, né, que faz o vídeo para reclamar, que a escola estava usando esse gênero neutro, né, o todes, eram bem-vindas. Era uma coisa assim, num evento da escola, e a mãe reclamando, e o pessoal da minha família todos, assim, concordando com isso, que é um absurdo fazer isso, que querem ensinar para os nossos filhos. Eu, meu Deus do céu, cara, que medo é esse, entendeu? Gente, é uma coisa assim, eu não consigo entender, de fato, qual é o medo que essas pessoas têm, por exemplo, do filho ver um casal gay. Qual é o medo? Ou se beijar de mão dada, qual é o medo? O que vai acontecer? Você acha que seu filho automaticamente vai virar gay por causa disso? Minha Nossa Senhora, qual é o seu medo? Aí não tem medo de ver o genocida gritando com a jornalista, xingando, né? Mandando a gente enfiar leite condensado no rabo. E pior, Inês, são pessoas que muitas vezes incentivam os filhos a gostar de armas, que, sabe, ficam incentivando essa cultura das armas. É uma coisa assim, bizarra. Eu vou só deixar o meu descunhar, é só um convite, assim, falando, sábado. Então, para quem eu vi antes do sábado, né, lógico, dia 3 de julho, vai ter novo protesto contra o coisa ruim. Aqui em Fortaleza vai ser na Praça Portugal, ineditamente, né? Vamos tomar a área dos playboys, né, das elites, e a partir das 3 da tarde... Descendo para Beira-Mar, vai ser Praça Portugal descendo para Beira-Mar. Exatamente. Então, vai ser muito animado e com bastante sombra, é uma área sombreada, então vamos aproveitar o fim de tarde, né, bem com um ventinho agradável e gritando fora Bolsonaro. Vamos levar as faixinhas, máscara PFF2, pelo amor de Deus, todo mundo bem protegido. Não vamos fazer muita aglomeração, a gente sabe que essas horas assim o pessoal aglomera às vezes, mas vamos tentar dar o distanciamento e vamos com gana, mas com cuidado, com segurança, né, para que dê tudo certo. E protetor solar também, e é isso, gente, vamos lá, estarei lá também, de novo, e bora nessa. Então é isso, gente, vamos dar o tchau? Agradecer, obrigada a vocês que escuta essas conversas. Não é? E gente, colabora com a gente. Foi bom demais, gente. Eu estou de webcam, viu, com colaboração de vocês. Com certeza, os recursos dos assinantes já deu para comprar o webcam, já deu para comprar o microfone já deu para comprar esse Zoom aqui, a licença para a gente usar o Zoom. Então, assim, a gente está usando, investindo aqui no podcast para ir melhorando mesmo, né? Beijo para todo mundo, boa semana, se cuidem, tchau.